Thiago Silva tá de volta. The Monster is back. Pelo menos é isso que diz. Agora dá pra confiar, né? Porque foi o próprio Fluminense que postou. O Fluminense anunciou Thiago Silva nesta terça-feira, na manhã. Desta terça-feira, às 11 horas da manhã. E o jogador está de volta ao Fluminense. Já foi dada entrevista, inclusive, já foi falado uma live no Instagram do Fluminense, agora está tudo confirmado. O anúncio é esse que está aí na tela. O monstro está de volta. Fluminense acerta a contratação de Thiago Silva direto no site do Fluminense mesmo. Zagueiro assinou por 2 anos com o Tricolor e vestirá a camisa 3. No texto aqui diz, né, dá detalhes mais sobre a carreira do Thiago Silva, mas coloca aqui o ponto de que assinou até junho de 2026, vestirá a camisa 3, obviamente, né, vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco após o fim de seu contrato em junho com o Chelsea e concluir os trâmites da sua mudança. O zagueiro só poderá atuar em jogos do clube a partir do dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacional. É isso, tá? Do Thiago Silva, as informações que o próprio clube divulgou foram basicamente essas. Porém, a gente... Nossa, fizeram uma imagem bem... imagem pra banner isso aqui, né? Mas vamos lá, cara. A gente precisa falar de algumas coisas que foram faladas nessa live, tá? De retorno. Primeiro, sobre o anúncio oficial, né? Esse anúncio veio, oficial, direto nas redes sociais do Fluminense. A gente ainda não tem números, né? Porque tá muito cedo e tal, para poder fazer uma avaliação baseada nos números. Mas tem um fato aí sobre esse anúncio do Thiago Silva. Acho que dificilmente ele vai ter aquele mesmo impacto do Marcelo, né? E por que eu tô falando isso? Primeiro porque... aliás, até pode ter, mas eu acho pouco provável. E por que eu tô falando que eu acho pouco provável? Porque a gente tá falando de um jogador que já teve seu nome linkado ao Fluminense por várias vezes. Então o Thiago Silva já tá no Fluminense, entre aspas, nas notícias há um certo tempo. O Marcelo foi muito do nada. Eu acho que muita gente vai lembrar do dia do anúncio do Thiago Silva, menos talvez como esse dia e tal, e talvez não menos, mas vai dividir muito a atenção em relação à hora que o GE publicou na última sexta-feira, né, a matéria do Thiago Lima, acrescentando ali e tal, enfim, os detalhes da volta e a confiança disso. Então acho que esse anúncio do Thiago Silva não... Apesar do Thiago Silva... Boa pergunta, tá? O Thiago Silva é um jogador maior do que o Marcelo? Eu acho que tecnicamente cada um na sua posição, eu acho que o Thiago Silva é melhor do que o Marcelo. O Thiago Silva é um zagueiro melhor, ou foi, né? Mas durante a carreira, pegar a carreira dos dois, o Thiago Silva é um zagueiro melhor do que o Marcelo foi um lateral. Diferença pouca, mas eu acho isso. Deixe sua opinião aqui embaixo no chat. Agora, será que ele é maior? Porque o fato do Marcelo ter jogado no maior clube do mundo, né? O Fluminense. Ter jogado no maior clube do mundo, né? Que é o Real Madrid. E ter ganhado 5 Champions League por lá, ter sido o lateral esquerdo de times históricos, isso coloca ele num lugar ali diferente do Thiago, que passou boa parte da Europa, boa parte da sua carreira na Europa, num Paris Saint-Germain que parecia que não andava, a não ser no campeonato francês. Meio que segue assim até hoje também, né? Então, não sei. Diga aqui embaixo, o Thiago Silva pro mundo, ele é maior do que o Marcelo ou não? Eu acho que o Marcelo trabalha muito... Lembrando, maior não quer dizer melhor jogador, já falei isso aqui. E nem só os números de carreira, né? É a imagem também que você passa e tal. O Marcelo acho que trabalha muito a imagem dele. Então acho que tem esses fatores. Óbvio que o Thiago Silva é gigantesco, tá? Disso acho que ninguém contesta, não. E esse reforço chega para ser talvez uma das maiores unanimidades. Ou pelo menos mais próximo, né? Não tem como ser uma unanimidade maior, mas ser mais próximo da unanimidade de contratação da história do Fluminense. Você vai achar pouquíssimas pessoas falando que essa contratação vai dar errado. Pode dar errado? Claro que pode. Toda contratação pode dar errado, meu amigo. Mas assim, é difícil você achar motivos que levem a crer que o Thiago Silva vai dar errado no Fluminense. Nem da ordem técnica, acho que isso ninguém discute, nem de ordem... pensando ali em clima, de ordem, enfim, de relacionamento e tal. O Thiago Silva não parece ser esse cara problemático ali de relacionamento.
nem de ordem física. Você pode até falar, pô, o Fluminense joga 70 jogos por ano, o Thiago Silva tem média aí de 35, 36 jogos por ano. Mas ele tem essa média, considerando a minutagem dele é muito alta. É sempre 85 minutos, é sempre jogando o jogo inteiro. Se você pegar os números dele no ano em que o Chelsea jogou muitos jogos, né, você teve um ano ali recente, 2021-22, que o Chelsea jogou 48 jogos, aliás, que ele jogou 48 jogos naquela temporada. O Chelsea jogou 61, ele só ficou fora de 13, isso há 2 anos atrás. Ele estava tendo uma média de poucos jogos, porque o Chelsea tinha uma média de poucos jogos, né? Então, isso obviamente ele era poupado de um ou outro, mas ali, ó, no ano que o Chelsea teve 50 jogos, o Thiago Silva, o Chelsea jogou 50, o Thiago Silva jogou 35. Ou seja, ele perdeu 15 de 50. Bota aí um pouquinho menos de um terço da temporada. Então, assim, é um cara que fisicamente chega. Vai jogar os 70? Claro que não. Ninguém joga os 70, a não ser um maluco chamado Germancano, né? E o outro maluco lá que aconteceu, que foi o Dario Conca. Ninguém joga os 50, os 70 jogos da temporada. Mas o Thiago Silva dá pra gente projetar que ele joga 45, que fique fora de um ou outro jogo e tal. Talvez a gente olha fisicamente pra ele e até projeta, já que eu já fiz a comparação com o Marcelo, projeta isso. Outras coisas que foram faladas, tá? Primeiro, só um ponto que foi reforçado, né? O Thiago Silva jogou no Juventude e eles aproveitaram essa live para poder divulgar uma ação que o Fluminense está fazendo em parceria com outras instituições para fazer doações para o Rio Grande do Sul. Tem um Pix que está nas redes sociais do Fluminense, mas o mais importante para quem é ali de perto de Laranjeiras é que Laranjeiras vai estar aberto ali o dia inteiro para doações para o Rio Grande do Sul. Estão pedindo especialmente água. Vai ter telão no jogo contra o Colo-Colo e essas doações também vão valer nesse dia, segundo o Mário, vai valer até como ingresso para entrada nesse jogo contra o Colo-Colo lá no Chile, mas no caso a entrada vai valer para entrar para assistir no telão em Laranjeiras. Então, se quiser fazer sua doação, pode ir lá direto em Laranjeiras. Já falei do anúncio. Tá. O Mário falou em um determinado momento, nessa live que eles fizeram no Instagram, sobre o dia 17 de julho, o Alexandre Araújo, que estava apresentando, pegou uma folha e falou, não, já tem aqui anotado e tal, ele pode assinar o contrato no dia 10 de julho, e tem um jogo ali, logo na sequência, no Maracanã, dia 17 de julho, provavelmente vai ser a estreia do Thiago Silva. E o Mário confirma, fala, não, provavelmente, pode ser esse mesmo. E a gente sabe que o departamento de VDM, o que é o departamento de VDM? O departamento de vai dar merda. É o departamento que olha e fala bem assim. Toda pessoa tem esse departamento, alguns trabalham menos. Mas que olha e fala bem assim, Pepe, não fala isso não, isso pode dar um problema no futuro e tal. A gente sabe que o do Fluminense e o do Mário mais ou menos, mas do Fluminense é ativado nisso. Então provavelmente eles estão trabalhando mesmo com esse departamento, tá trabalhando ali para poder não dizerem nada, mas há um trabalho interno dentro do Fluminense para que esse jogo contra o Palmeiras seja de fato a reestreia, né, do Thiago Silva pelo Fluminense. Então vai ser aquele jogo em que todo mundo vai querer ingresso, o sócio vai se estapear, gente que não tá indo em jogo agora vai querer ir, e todo mundo tem o direito de estar dentro desse jogo. Enfim, acho que vai ser o próximo jogo maluco desse. A gente deve ter 2 jogos de Libertadores ainda até lá. Então Fluminense e Palmeiras, dia 17 de julho, provavelmente essa estreia. Até porque tem um vínculo ali também com o aniversário do Fluminense, né? Porque pelo que eu tô vislumbrando aqui em relação a Fluminense mesmo para esse ano, não valeria a pena marcar o jogo no dia do aniversário do Fluminense, até porque tem FluFest e tal, né? Mas o jogo que mais se aproxima dessa data em casa seria contra o Bahia e já seria depois do aniversário do Fluminense. O Fluminense joga provavelmente ali no dia 10, dia 9, contra o Cuiabá, depois joga em casa contra o Palmeiras nesse jogo, provavelmente do dia 17, depois outro jogo em casa, é só lá pro dia 26, 27 de julho, então esse jogo contra o Palmeiras está numa data ideal, dá para você pelo menos começar a pensar em se programar, né? E uma última coisa que foi falado também nessa live, o Mário Bittencourt gastou um bom tempo elogiando e agradecendo ao Chelsea, porque vale lembrar, tá, gente? Não é muito normal que um clube, isso é fato mesmo, não é muito normal que um clube aceite que um jogador que está sob seu contrato coloque camisa,
tire foto, seja anunciado, faça live, faça ação, faça tudo de um outro clube que ele ainda vai jogar. Isso não é normal. O Chelsea realmente foi bem nessa daí, o Chelsea, tá? Aceitou muito de boa. E os torcedores também, acho que pelo carinho que eles têm com o Thiago Silva. E entenderam ali a situação de que o Fluminense não é que ele estava sendo apresentado no Arsenal, né? Era no Fluminense, que não tem nenhuma rivalidade com o Chelsea. Aí o Mário passou um bom tempo ali falando no início, agradecendo ao Chelsea, falando que todo o tricolor agora tem que torcer pelo Chelsea na Inglaterra, etc, etc, etc. E aí, logo depois eu falei, então tá fazendo sentido também. Ele falou, falou de um amistoso. Falou, de repente, quem sabe a gente não faz um amistoso em Londres ou aqui no Maracanã e tal, pra selar também essa parceria, etc. Pelo histórico que eu pesquisei no Flusão.info, o Fluminense nunca jogou com o Chelsea. E analisando que o contrato do Thiago Silva vai até junho de 2026 e considerando que 2025 é o Super Mundial, mas em 2026, na teoria, a gente não tem nenhum evento absurdo no meio do ano que não seja a Copa do Mundo, né? Vai rolar a Copa do Mundo, ou seja, isso, a gente ganha um espaço maior ali no calendário de paralisação no meio do ano. Eu acho que estão tentando, ou está engatilhado, ou estão tentando engatilhar um amistoso mesmo. Não foi só uma frasezinha de repente, mas estão tentando engatilhar um amistoso entre Fluminense e Chelsea para esse período ali, de repente, pós ou durante a Copa do Mundo, como foi Fluminense e Itália lá em 2014, na preparação da Itália no Brasil. Obviamente o Chelsea perderia seus principais jogadores que estariam na Copa, mas ainda assim seria muito representativo para o Fluminense ter o elenco do Chelsea aqui no Maracanã ou ir até Stamford Bridge para fazer esse jogo lá na Inglaterra como um jogo de despedida do Thiago Silva da carreira, né? Já que seria o final do contrato dele em junho de 2026. Seria muito legal, seria uma despedida legal pro Thiago Silva. Uma pena por estar tão vinculado ali no meio da Copa do Mundo, mas eu acharia bem legal. Não estou confirmando que isso vai acontecer, mas foi tudo que me pareceu ali quando se fala, você junta as peças, faz todo sentido. Vai acontecer? Não sei. Né? Se eles tivessem falado, aí a gente poderia cravar. Sem eles falarem, a gente só pode supor. É isso, tá? Thiago Silva tá de volta, estreia em julho. Programação agora é ele terminar a temporada lá pelo Chelsea, deve ter ali um pequeno tempo de férias, de recuperação, e depois se apresenta já ao Fluminense, mesmo antes do final do contrato dele lá. O Chelsea também topou isso para começar os treinamentos e tá ok para poder jogar no dia 17 de julho. Vambora, é isso. Tamo junto, até a próxima, valeu.